Oi, para quem não me conhece, eu me chamo Rafaela Rojas Barros, eu sou advogada no escritório Clóvis Barros Advogados e atuo desde 2015 especificamente na área de Direito de Família e Sucessões. Então hoje eu gostaria muito de agradecer a presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, a doutora Sulamita Santos Cabral, a coordenadora, doutora Ana Lúcia Piccoli, e a diretora Liane Bestetti, aproveitando também para estender os meus cumprimentos à querida jornalista Terezinha Tarcitano pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, fazendo parte desse grupo de estudos de direito de família, ainda que dessa vez de forma virtual. É sempre um prazer, uma alegria poder contribuir com esse instituto, o IARGS, que me é muito caro. Bom, pessoal, esse tema que nós vamos tratar hoje, essa conversa, ela versa especificamente sobre os impactos da pandemia no patrimônio a partilhar. Ou seja, em havendo, no período pré-pandêmico ou durante a pandemia, a ruptura da relação, dissolução de união estável, divórcio, separação fática, e não sendo feita e tendo sido relegada a partilha para momento posterior, como poderá ser realizada de uma maneira justa essa partilha, levando-se em consideração que possivelmente o acervo comum, o monte partível, sofreu alteração, valorizou ou desvalorizou durante esse período. Bom, para que a gente possa responder essas perguntas, é importante já destacar desde logo que, além do fator imprevisível, nós temos o fator previsível, que é o fator humano, que é a questão da gestão boa ou má do cônjuge que ficou na administração do patrimônio comum durante esse período. Essa gestão vai implicar para a partilha posteriormente. Então nós temos a valorização ou desvalorização do patrimônio ocorreu devido a um fator imprevisível e um fator previsível. Normalmente, o que nós temos hoje para nos basearmos é a jurisprudência, que, via de regra, tem como fator subjacente o fator da previsibilidade nos seus casos. De qualquer forma, os entendimentos dos tribunais sobre a partilha tardia vão servir para que nós possamos, analogicamente, chegar a alguns resultados de possíveis cenários no período pós-pandêmico dessa variação ocorrida no patrimônio comum. Então, vamos lá. Por exemplo, indo direto ao ponto. Em havendo cotas a partilhar, o momento em que elas foram adquiridas, ele deve ser verificado. Se elas tiverem sido adquiridas em um momento anterior à celebração do casamento ou união estável em que o regime de bens adotado for o regime legal, o regime da comunhão parcial, preserva-se a titularidade individual do adquirente, para que se evite o enriquecimento ilícito sem causa ilícito da outra parte. O mesmo entendimento é adotado para as cotas adquiridas após a separação fática, que extingue o regime de bens e a sociedade conjugal. Desses bens particulares, somente os lucros e dividendos poderão ser partilhados. Caso essas cotas tenham sido adquiridas durante a união com recursos comuns e apenas um dos cônjuges é sócio, a participação societária dele integra o patrimônio comum, chamada mancomunhão pela doutrina. Nessa situação, o cônjuge não sócio ele tem direito patrimonial ao equivalente econômico à metade das cotas titularizadas pelo outro. A ele não é conferido o status de sócio. No entanto, o cônjuge não sócio, chamado de subsócio pela doutrina,
ele pode requerer a dissolução parcial da sociedade, apurando o valor que lhe cabe, e enquanto o valor integral não é repassado a ele, não é alcançado a ele, ele pode concorrer a uma distribuição periódica dos lucros, recebendo a parte que lhe cabe dos lucros distribuídos ao sócio ex-cônjuge. Então, independentemente da pandemia, caso a partilha ela ocorra muito tempo depois e eventual alteração patrimonial da empresa comum, seja ela positiva ou negativa, vier a ocorrer após a separação, a controvérsia ela gira em torno do melhor marco temporal para a avaliação daquelas cotas. Devemos considerar o valor das cotas ao tempo da separação fática do casal e atualizá-los à época da efetiva partilha, ou devemos considerar o valor delas à época da efetiva partilha. Para a corrente majoritária dos tribunais estaduais, levanta-se o valor dessas cotas à época da separação de fato e realiza-se a partilha. No STJ, essa questão é controversa. Existem duas correntes. Uma entende que o valor das cotas deve ser o valor, a data da separação fática atualizado, e a outra corrente entende que o valor das cotas a ser objeto de partilha deve ser o valor delas à época da efetiva partilha. De qualquer forma, para que uma partilha ela seja justa no período pós-pandêmico, nós devemos avaliar dois fatores. Se essa variação patrimonial ela decorreu de uma boa ou má gestão do cônjuge sócio, ou além do evento alheio à vontade delas. Ok? Então, dito isso, como que eu posso contribuir para essas possíveis controvérsias no período pós-pandêmico? Sob todos os prismas que nós podemos analisar, um ou outro do casal vai ser prejudicado. Vamos lá. Se nós não considerarmos o valor das cotas à época da partilha, sendo maior o valor delas nesse momento, o cônjuge ex-sócio, o ex-cônjuge não sócio, enriquecerá ilicitamente, porque ele não contribuiu para aquele incremento das atividades da empresa no período pós o rompimento do vínculo. Em ocorrendo, por sua vez, o decréscimo do valor dessas cotas, quem vai ser beneficiado vai ser quem enriquecerá ilicitamente será o cônjuge sócio que vai ter com quem distribuir os prejuízos da empresa. Caso a empresa sofra prejuízos decorrentes da pandemia sem culpa do gestor, considerar o valor das cotas à época da separação e atualizá-los pode vir a onerá-lo excessivamente. Esse cônjuge que ficou na administração do patrimônio comum provavelmente vai estar descapitalizado e vai ter que indenizar o seu parceiro subsócio pelo valor pretérito corrigido da empresa prejudicada. Então, caso se entenda pela partilha da alteração da expressão econômica dessas cotas em virtude do fenômeno pandêmico, ambas as partes deverão arcar com o prejuízo. É importante trazer a nossa discussão que, em tratando-se de evento imprevisível, o ideal a fazer será compensar essa elevação patrimonial, seja ela positiva ou negativa, com outros bens objeto de partilha. E verificar ainda a existência, é claro, de culpa ou ausência dela do gestor. Então, dentro dessa temática, nós também podemos abordar a questão da valorização dessas cotas. A valorização ou desvalorização das cotas de empresa adquirida antes do casamento ou união estável, para o STJ, é uma questão que vai além dos efeitos patrimoniais do fim da relação. Ou seja, a valorização em que pese o que possa, não obstante que possa ter sido
a dedicação pessoal do sócio ao negócio é uma questão que vai além dos efeitos patrimoniais. É um fenômeno meramente natural. Ele sofre influência de inúmeros fatores, como o mercado e a economia. De qualquer forma, essa temática ela ainda mantém-se controversa e não se trata de um precedente vinculativo. Então, no caso de um objeto da partilha tardia no período pós-pandemia ser a valorização das cotas de empresa adquirida antes do casamento ou da união estável, em se considerando ter eventual valorização ocorrido em virtude de lucro não distribuído e reinvestido na empresa, lucro esse que fica na conta de reserva e que, se tivesse sido distribuído, entraria no patrimônio comum do casal, deverá ser analisado caso a caso se a não distribuição teve o intuito de fraudar a partilha ou se foi uma decisão necessária para a continuidade da atividade empresarial na época da pandemia. É claro que essas questões probatórias são de extrema dificuldade de averiguação, mas entendo que isso deve ser levado em conta. Nós não podemos evitar nós não podemos esquecer que é dever do empresário, no exercício da função social da empresa, conservá-la, mas esse princípio ele deve ser compatibilizado com a coibição da fraude também e com a vedação ao enriquecimento sem causa. Então, no tocante aos imóveis, quando nós estivermos tratando de imóveis, de valorização ou desvalorização de imóveis, caso a partilha não ocorra imediatamente ao divórcio, o que também é autorizado pelo artigo 1581 do Código Civil Brasileiro, não havia comentado, haverá a conversão da comunhão em condomínio tradicional, dividindo as partes todos os ônus e bônus provenientes da valorização ou desvalorização desse imóvel até a ultimação da partilha. Apesar de a valorização ou desvalorização dos imóveis para a corte representar um fenômeno meramente econômico da própria existência do imóvel no decorrer do tempo, conjugada com fatores como a localização e o estado de conservação do imóvel, fosse o caso desse bem ter sido adquirido por preço irreal ou tendo ele depreciado no período posterior à ruptura, em virtude também da pandemia, o ônus deverá ser comum. Porque nessa situação, se o valor de mercado supera o valor realmente pago pelo casal, não há como aceitar que a meação do que pagou eventualmente menos tenha valor tão dispar e superior, especialmente se considerarmos que apenas parte do preço integral foi pago, que é o que acontece na maioria das vezes, por ambos no lapso da união. Então, é claro que nós não podemos perder de vista as hipóteses em que, em virtude da separação fática, durante ou pouco antes do advento da pandemia, um dos consortes usufruiu do bem individualmente. Então, ainda que por fato alheio à vontade das partes, um deles foi favorecido. A valorização ou desvalorização artificial do imóvel comum por conta da pandemia, ela conta com tal elemento. Então, além de configurar um fenômeno independente da atuação dos proprietários, não se pode permitir que o cônjuge que ficou desprovido do seu uso seja prejudicado. No que diz com automóveis, o valor normalmente considerado para a indenização a ser paga pelo parceiro que utilizou o carro após a ruptura fática é o da tabela FIPE na data do término, devidamente corrigido e atualizado. A jurisprudência, comumente, ela não utiliza o valor atual do bem, porque pondera que o uso e a fruição do veículo por uma das partes, acrescido do fator tempo, contribuiu para a depreciação do bem. Esse é o entendimento das duas câmaras especializadas, a 7ª e a 8ª Câmara Civil do Tribunal do Rio Grande do Sul. No entanto, de qualquer forma, em que pese esse entendimento majoritário dos tribunais, quando o evento pandêmico ele ingressa na equação,
esse entendimento ele tem que ser ponderado, tá? Em virtude dele, nós podemos pensar no caso de nenhuma das partes ter se utilizado ou desgastado o automóvel. Presumindo que cumpriram ambas as partes a quarentena e trabalharam em regime de home office, o valor justo a ser considerado para fins de partilha, ao meu ver, será o do bem à época da realização. Isso é, eventual valorização ou desvalorização desse automóvel alcançará ambas as partes. A responsabilidade pela pandemia, ela não pode ser imputada a ninguém. Então, o valor a ser considerado será o valor à época da separação corrigido. Perdão, o valor à época da pandemia, o valor do bem à época da pandemia, certo? A época da partilha. Então, no caso específico dos automóveis, não é justo seguir essa linha jurisprudencial que defende aquele que não permaneceu na posse do bem, considerando a condição do patrimônio ao tempo do desenlace, porque dele nenhum dos sujeitos pôde usufruir. Então, pessoal, com essas contribuições e partindo, eu gostaria de fazer algumas reflexões. Partindo da máxima que os contratos são lei entre as partes e sabendo que em alguns casos essa máxima, essa rigidez, ela pode gerar desequilíbrios e injustiças contratuais em nome de uma pseudo-segurança jurídica, que destoa da velocidade e da força dos acontecimentos atuais, nós temos a regra que traduz o entendimento de que o contrato faz lei entre as partes somente enquanto as coisas permanecerem na forma estabelecida na época do contrato. É importante que nós saibamos que essa regra, a rebus sic stantibus, ela foi adaptada e levando à criação da teoria da imprevisão, prevista no artigo 317 e 478 do Código Civil. A teoria da imprevisão, ela possibilita a revisão ou até mesmo a resolução do contrato de execução diferida ou continuada quando ocorrer a onerosidade excessiva em decorrência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. E é aí que eu vejo que a estrutura contratual do documento que versa sobre a partilha de bens, um verdadeiro ajuste de vontades, ele se assemelha muito ao contrato de execução diferida. E assim sendo, em havendo acontecimento superveniente ou acontecimento imprevisível e inevitável, como é o caso da pandemia, que gere um desequilíbrio contratual ou mesmo excessiva onerosidade para uma das partes e extrema vantagem para outra, eu defendo a aplicabilidade da teoria da imprevisão como base legal para esses casos que vierem a surgir, analogicamente a ser aplicada, analogicamente aos contratos de partilha, analogamente aos contratos de execução diferida. Então, por exemplo, vamos a 3 hipóteses. A hipótese naqueles casos em que ocorreu tão somente a separação fática sem a decretação do rompimento, para os acordos de partilha não transitados em julgado e, por último, para os acordos de partilha que transitaram em julgado. No primeiro caso, aqueles casos em que ocorreu tão somente a separação fática sem a decretação do rompimento, ainda que seja possível defender a perda da utilidade da teoria da imprevisão para revisão ou resolução do contrato, nós podemos avocar o espírito dessa teoria para definir os termos de acordo da partilha, considerando as mudanças que ocorreram e os acontecimentos supervenientes. Até porque não podemos olvidar que o casamento é um contrato, ele se caracteriza pela sua natureza contratual, assim como o regime de bens que dele decorre. Para o segundo caso, dos acordos de partilha não transitado em julgado, é claro que há mais espaço para discutir a aplicabilidade da teoria da imprevisão, possibilitando a modificação do acordo até o trânsito em julgado. Somente assim, a questão da valorização do patrimônio sem culpa do gestor poderá ser avocada por conta dos fatos imprevisíveis.
Para a terceira hipótese, dos casos em que houve o trânsito em julgado do acordo de divórcio ou dissolução de união estável que versou sobre partilha, ainda que seja mais complicado pensar nessa possibilidade, nós não podemos esquecer dos casos em que a ruptura, por exemplo, ocorreu em fevereiro e o pacto, o acordo, transitou em março. Transitou em julgado logo depois. Então, seguindo essa linha, seguindo a mesma linha de um RESP, datado de 2018, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, seria possível a homologação do acordo celebrado por partes maiores e capazes que verse sobre uma forma de partilha de bens diversa daquela primitivamente estipulada e que for objeto de sentença homologatória transitada em julgado. Por quê? Porque para a ministra, esse acordo ele primará pelo princípio da autonomia da vontade, especialmente em virtude da dificuldade do cumprimento do acordo na forma inicialmente pactuada. E aqui ela faz uma ressalva muito interessante em que não tem por que exigir o ingresso de uma ação anulatória quando o requerimento de alteração do acordo não decorreu de vício, de erro de consentimento ou quando não há litígio entre as partes sobre o objeto da avença. No campo doutrinário, existe uma posição semelhante na obra do desembargador Donaldo Armelin ao tratar da flexibilização da coisa julgada. E aqui eu peço licença para ler um trecho do artigo dele nessa obra. Quando se cuida de conflito entre coisa julgada material e enriquecimento ilícito, tem-se o que a doutrina alemã chama de abuso da sentença. Sentença que, imutável por força de coisa julgada material, transformou-se em garantia desse enriquecimento, estabelecendo um polo de contradição entre o justo, que deveria resultar da prestação jurisdicional direcionada a uma ordem jurídica, e o injusto resultante dessa decisão, na medida em que o enriquecimento sem causa é a antítese da sentença. Então, das posições acima, nós vemos que é perfeitamente possível adequar o acordo primitivo de partilha à vontade, à verdade fática, para com isso tornar a disposição justa e geradora de equilíbrio. Com a ressalva de que, após o trânsito em julgado, é bem mais difícil aplicar a teoria da imprevisão, a exemplo da decisão do Tribunal de Justiça datada de 2017, que defende a imutabilidade da decisão, salvo se comprovado algum vício de vontade quando da elaboração do acordo. Então, de qualquer forma, após essas considerações, eu creio que a pandemia ela pode ser considerada como um fator imprevisível em matéria de contratos, a dar ensejo à aplicabilidade da teoria da imprevisão para resolver o contrato ou apenas operar sua revisão. E tendo em vista que a teoria da imprevisão ela considera o contrato como inserido dentro de uma realidade e não de maneira isolada, eu defendo que a utilização da teoria na temática em questão, ela garante a segurança jurídica e não o contrário. Até porque ela objetiva retomar o equilíbrio entre os contratantes que firmaram o contrato em realidade diversa dessa da futura e desconhecida. Então, é claro que aqui nós não estamos ignorando as razões para que a jurisprudência pátria se mostre relutante à revisão dos contratos, como a função social, a segurança jurídica e o princípio da boa-fé, mas nós devemos levar em conta que a flexibilidade ela anda paralela com a justiça. A dificuldade em cumprir a avença inicial, a possibilidade de onerar excessivamente uma das partes, a outra enriquecer ilicitamente ou simplesmente em respeito à vontade das partes, desde que respeitado, é claro, o eventual direito de terceiro, elas são razões suficientes para que se torne possível a homologação de um novo acordo. Deve predominar, assim, a autonomia da vontade. O princípio de obrigação vinculativa do contrato, ele não pode ser aplicado com rigidez máxima ao direito de família odierno,
quando conjugado com as mudanças substanciais causadas pela pandemia, que impacta diretamente as negociações privadas, fazendo com que os termos outrora definidos deixassem de corresponder à vontade das partes quando de sua execução. Então, em nome da igualdade, da justiça dos contratos, da autonomia privada, da intervenção mínima do Estado na família e do bom senso, a teoria da imprevisão ela deve ser, sim, uma mola propulsora de flexibilização da coisa julgada, se assim se fizer necessário, e analisando caso a caso, e das revisões e resoluções contratuais ante a pandemia ocasionada pelo fato extraordinário e imprevisível do coronavírus. No pós-pandemia, os cenários eles serão inúmeros, as discussões serão inevitáveis, o que importará essencialmente será a busca do justo e o respeito pelo espírito da lei que determina a divisão igualitária na partilha de bens de um casal desavindo, seja na divisão dos acréscimos, seja sofrendo com os decréscimos havidos nos patrimônios. Esse pressuposto, ele servirá para que não venha a ocorrer o enriquecimento ilícito, que como vimos acima, é a antítese da sentença, da justiça, desculpa. Então, eu gostaria de agradecer, eu espero ter contribuído para essas reflexões, para novas reflexões, para novas construções. Eu me coloco à disposição para que nós possamos trocar mais ideias. Foi só uma pequena conversa, mas eu espero ter esclarecido alguns pontos e eu fico à disposição e muito obrigada mais uma vez.